Primeiramente, boa tarde a todos. Eu acho que deve ser boa tarde, né? Eu acredito, né? Me sinto honrada de estar numa sexta-feira, né? Um horário desse, e assim, a plateia, do jeito que estava de manhã, praticamente está até esse horário, né? Eu estou me sentindo na minha prova oral, que eu fui a última também a ser perguntada, e eu achando que não ia ficar ninguém lá, estava todo mundo do mesmo jeito, enfim. Aí eu fiz, bom, mas é difícil para mim porque a doutora Silvia falou aqui hoje, né? Depois João Benjamin, que tem uma retórica, a forma de falar fantástica. E eu não tenho tanta expertise, né, e costume de falar em público e muito menos de explanar um pouco do meu conhecimento de prática da minha tarefa. Mas, enfim, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer e saudar meu amigo e irmão João. E obrigado pelo convite que foi feito a mim, pelo senhor. A doutora Vanessa e a doutora Doris, que estão aqui, tentando, quero saber depois o que é que vocês acharam, tá? Críticas e elogios. Doutora Vasti ainda está aqui? Aí, doutora, eu tirei o óculos, não estou mais vendo, tá? Doutora Vasti, na pessoa da senhora, eu saúdo todos os demais colegas que estão aqui, assessores, estagiários, servidores que estão aqui. E eu espero ser prática. A parte boa desse convite foi que me deram algo que eu tenho expertise de fazer. Ser prática, objetiva e falar da realidade do nosso trabalho. Pronto. Se fosse algo diferente, eu não saberia conduzir. Mas vamos lá. Muito aqui desse meu trabalho já foi esvaziado, tá, pela doutora Silvia, inclusive pela excepcional explanação do meu amigo. Mas vamos lá. O NPP como estratégia política criminal. A gente o João falou muito bem aqui, qual é o papel do MP agora? O papel do MP, quando eu entrei há praticamente 18 anos, foi na mesma data de João, era um. Hoje é completamente diferente. Então, se eu tivesse ficado uns 5 anos para cá, em algum cargo, em alguma outra situação que me tivesse tirado do órgão de execução e me tivessem colocado agora a trabalhar, eu não saberia. Porque mudou demais. Mudou tudo, não só a legislação, mas a forma de trabalhar do Ministério Público. O que é que se espera da gente no nosso trabalho. Até o proceder, né? Então, é bem interessante e eu estou achando assim, muito mais relevante a nossa atuação social, né? A nossa resposta social, que é o que é que a sociedade cobra da gente e o que é que ela espera da gente. Então, a ANPP surgiu formalmente, legalmente falando, em 2019, né? Com o pacote anticrimes. Mas, em 2017, já estava sendo aplicado. Na Paraíba, eu não sou hipócrita, eu não aplicava, não. Até sair a lei e ser determinada, eu não aplicava. Tinha ouvido falar, colegas de outros estados, como Piauí, um colega meu conversando, fiz, olha, aqui eu não aplico esse negócio, não. Não aplica esse negócio, não, vai para a denúncia mesmo. Não, nem procurei saber como seria realmente. Depois que veio a institucionalização disso, a legalidade, né, e a cobrança, inclusive, da corregedoria a respeito desse fato, desse novo instituto, é que a gente vai estudando e vai entendendo o que é, e para que serve e qual é a mudança. Mesmo depois da cobrança legal da gente fazer o ANPP, era um instituto tão novo que eu não sabia como aplicar. Não sabia, não tinha dimensão dessa importância do MP protagonista. Os juízes também não sabiam manejar. Então, nos foi fornecido meio que um modelo padrão de ANPP, e esse modelo praticamente era aplicado nas 90% dos acordos realizados. No início, quando veio para mim, eu estava numa promotoria, a terceira promotoria de Mamanguape, onde eu tinha que assoviar e chupar cana. Era improbidade com família
com o criminal, com o consumidor, com o meio ambiente. Tudo, gente, tudo todo mundo tem que fazer com primazia. 2 juízes com audiências todo dia. Então, como é que eu ia me ater nesse protagonismo do MP? Eu estava me satisfazendo em não ter prazo perdido. A verdade é essa, a realidade é essa. Então, se eu não perdi prazo, está tudo caminhando, eu fazia o ANPP como obrigação, do que podia ser num dia extra, de que possivelmente eu não tivesse audiência, que inclusive eram dias excepcionais. Enfim, hoje o Instituto é outro. O MP, quando você entende a atuação protagonista do MP, você entende a importância desses institutos de forma, na prática, do resultado, da efetividade daquele trabalho. A Resolução 181 diz o seguinte, que o acordo de não persecução é esse negócio jurídico celebrado entre o MP e o investigado, assistido por advogado ou defensor, preencher os requisitos e pressupostos legais que poderá ser proposto mediante avaliação das peculiaridades do caso, desde que necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração. O oferecimento dessa proposta, bem como sua negociação, é um ato privativo do MP. Por que eu botei esse ato privativo do MP? Porque mais na frente, eu coloco a indagação, vai caber a NPP em ação penal privada? São coisas, já que a gente está estudando muito e já trabalhando muito com a NPP, surgem novas indagações a respeito desse instrumento e da sua utilização. Vamos lá. Tem uma questão inicial que se tinha, e o MP é obrigado, porque já surgiu, na época que eu estava em Mamanguape, porque a juiz disse, não, mas você tem que fazer. Eu falei, não tenho que fazer, não. Se eu achar que é pertinente, a palavra usava era pertinente, eu vou oferecer o ANPP. Caso eu não ache que seja necessário e suficiente para a prevenção e a reprovação daquele dano, eu não vou oferecer. Eu não falei na época com essas palavras bonitas, não, sabe? Porque eu não lembro, nem tinha o texto decorado. Mas eu disse, olha, eu não vou fazer. Se eu não achar que é pertinente, eu não vou fazer. Hoje, a gente já tem ideia desse poder-dever do MP. É discricionário? É, mas não é discricionário completamente. Né? A gente, dentro de uma realidade, dentro de objetivos e pressupostos devidamente preenchidos daquele acusado, a gente vai ver se ele é possível a gente, ser interessante a gente oferecer ou não. Quando me fizeram o convite da palestra, disseram, olha, eu quero que você fale muito sobre tráfico privilegiado, porque atualmente eu estou numa promotoria em que eu pego essa possibilidade de tráfico privilegiado. Ou seja, eu fico com tráfico até a denúncia. É minha competência na comarca de Patos. São 12 cidades, então tem, né, gente? Não é pouco. Mas em 4 meses que eu estou lá, apesar de me ser atribuído, e eu vou colocar e vou explanar os benefícios, eu só fiz 2. Eu só consegui fazer 2, porque no final eu não achei interessante a sua colocação. Mas vamos lá. O ANPP ele é extrajudicial. Eu acho isso interessantíssimo. A gente consegue matar uma situação, como se diz, no seu gabinete, com as pessoas interessadas e envolvidas naquela situação. Mas não tem a homologação judicial? Tem, claro, é um ato complexo. Ninguém está discutindo isso. Mas é muito difícil, eu pelo menos ainda não peguei, de o juiz recusar. Pelo menos comigo ainda não foi. Então, não fiz nenhuma, pelo menos que entendesse ilegal, ou, enfim, ou com alguma cláusula abusiva, enfim, em outras situações não foi o caso. Mas então, você, como protagonista, você consegue amarrar aquilo ali e resolver no seu gabinete. A convenção. Há uma convenção das partes? Mas não vamos ser hipócritas, não. A gente que decide mesmo. As cláusulas, para mim, já estão prontas na minha cabeça e eu vou tentando convencer de que aquilo ali é o melhor e que eu quero aquilo ali. É um ato em que o Ministério Público não pode abrir demais, não.
Então, na prática, você já tem que ir, você já tem que vir o caso, né? Você já sabe do que se trata. Então, por exemplo, eu vou marcar a NPP. Eu parto um dia só da NPP de embriaguez ao volante, que é uma temática, um tema, um estilo, uma preocupação, um tipo de reparação. Um outro dia, homicídio culposo com vítimas. Ou acidentes de trânsito, né? Tem os acidentes de trânsito também. Então, vamos por ali. Outro dia, furto simples. Ou seja, a gente tenta otimizar o trabalho e a sequência de pensamentos. Do que é que você, qual é o bem jurídico que você está querendo tutelar com aquele ANPP? Né? A participação ativa das partes, que queira ou não, a gente, se tem vítima, né, interessante, a vítima, como o doutor João Benjamin falou, ela é ouvida e é a primeira a ser escutada numa conversa informal do ANPP, que a gravação ela é só feita quando já está tudo pronto. Termo pronto, é só gravou, fechou. Mas antes, fica tudo uma conversa, né? Então, tudo é analisado e verificado até a conduta do réu, realmente. Se foi uma conduta, às vezes no acidente de trânsito, se aquela culpa, aquela responsabilidade dele, aquela imperícia ou a imprudência foi tamanha, para a gente ver o grau de reprovabilidade daquela conduta. E isso é levado em consideração nas cláusulas, né? Se for uma maior, a gente vai colocar prestação de serviço maior, ou um dano maior, enfim, ou cláusulas outras maiores. Pontos relevantes. Quando a gente diz, quais são os pontos relevantes que a gente tem que, quando vai... Eita, peguei um inquérito, que em regra é mal feito. Aí você faz, dali, eu vou extrair o quê? Né? Eu já tenho justa causa para denunciar. Porque se você for um promotor que não quer ficar com aqueles inquéritos indo e voltando, se você já tem entendimento de que aquele é o caso de denúncia, você denuncia e faz os requerimentos de diligência já na denúncia. Porque senão não vai sair dali, vai ficar batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. Principalmente nas delegacias que não tem titular, delegados. E a realidade das delegacias nossas é bem complicada. Então, se você já tem justa causa para denúncia e você não quer denunciar, é o caso de ANPP, você vê se aquela situação ela é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Magnitude da violação de um bem jurídico que foi atingido com aquela conduta criminosa. O grau de afetação social, ou seja, a dimensão social daquela situação. E a transcendência lesiva da prática criminosa e o grau de reprovabilidade de uma conduta. Os benefícios, vamos lá. Segundo, eu não sei se pronunciar o nome do STJ, do ministro Schietti, pronto. Ele diz o seguinte: o acordo de não persecução não se propõe especificamente a beneficiar o réu, mas sim a justiça criminal de uma forma integral, visto que tanto ele quanto o Estado renunciam a direitos ou a pretensões em troca de alguma vantagem. O Estado, explicou o ministro, não obtém a condenação penal em troca de uma antecipação e nem certeza da resposta punitiva, mas já o réu deixa de provar sua inocência e em troca de evitar um processo, suas cerimônias degradantes e uma eventual sujeição a uma pena privativa de liberdade. Então, realmente não deixa de ser, dentro do que é o ANPP, que é uma justiça consensual, negocial, o Estado, representado pelo MP, cede um pouco e o réu, de uma certa forma, cede um pouco. É mais ou menos isso. Né? A celeridade do Estado na resposta. Gente, eu não sei a realidade de cada um. A realidade que eu estou vivendo hoje é uma realidade surreal e maravilhosa. Porque processos que eu estou fazendo a NPP de processos de crimes que aconteceram em abril. É fantástico. A gente faz instrução de processo, estou fazendo instrução de processos já terminando de janeiro, fevereiro. E não é de réu preso, não. Não necessariamente réu preso. Então, é uma realidade que há 18 anos no MP eu nunca vivi. Glauco me deu de presente, né, Glauco? Saiu de lá e fiz, pronto, eu peguei a tua vaga. É uma promotoria maravilhosa, porque ela tem uma rotatividade excelente de trabalho.
Mas o trabalho é célere e é tudo muito organizado. A promotoria em si e o judiciário, a juíza que trabalha lá, enfim, é tudo muito célere, mas isso não é uma realidade, pelo menos a nível Estado. Porque isso é uma realidade que eu estou vivendo hoje, depois de praticamente 18 anos de MP. Que eu rodei mais do que mais notícia dentro desse Estado, né? Então, eu sei muito bem qual é a realidade do MP. Então, não é. Então, a celeridade, olha, numa promotoria normal, comum, exemplo, a de Mamanguape, se eu recebesse um procedimento hoje para análise de uma celebração da NPP, se eu não fizesse, não, isso aqui estou achando que eu estou em dúvida, não, foi um acidente de trânsito, um exemplo, enfim, estou em dúvida, não acho que seja necessário o suficiente para reprovar aquele dano, para prevenir, enfim, não vou fazê-lo. Uma instrução, aqui que eu denuncio, né, que vai ter a instrução, que vai finalizar, que vai chegar numa condenação, é 2025. E essa condenação, se ele tiver um dinheirinho, ele vai recorrer. Porque a defensoria lá não recorre. Não estava nem fazendo as audiências, imagina recorrer. Mas quem tem advogado particular vai recorrer. Né? Vai recorrer e isso aí daqui a 2026, 2027, né? Talvez saia alguma coisa. Né? Então, se você fizer o NPP, se for possível, se for pertinente ao caso, você termina, você faz o NPP, a juíza está homologando um mês depois, no máximo. Na minha realidade, hoje é um mês, não chega a um mês. E aí vai para a execução penal, que é ela mesma que é da execução penal. Então, também, um mês, não dá 2, 3 meses, está fechado. Já está resolvido. Então, o acordo que nós fazemos, ele tem que esperar ser homologado, né, para a necessária execução, né, pelo o acordante. Né? Mas depois que você fecha aquilo ali, muito difícil ser modificado, né, ou ser anulado, e você resolve. Ou tenta se minimizar, principalmente quando tem vítima, direta ou indireta. Principalmente, é o que você vê realmente o resultado daquele trabalho. Então, a celeridade da resposta do Estado ela é totalmente diferente. Né? Celeridade na resposta à vítima e reparação dos seus danos. Isso aí nem se fala. Você pensa, a gente como cidadão, a gente pode ser vítima de vários tipos de crime. Né? Se a gente for furtada, por exemplo, você imaginou daqui a um mês, estar na sala do promotor, fazendo audiência, o promotor lhe escutando, você sendo restituída daquele seu bem, ou de um valor aproximado daquilo que lhe foi tirado, né, furtado. E você vai dizer, pronto, resolvi o que já não quero mais nada, está bom demais. Não é verdade? É muito melhor isso do que o promotor fazer a denúncia, eu ir para uma audiência judicial, às vezes são 2 ou 3, porque não encontrou fulano, porque não sei o que mais lá. Aí são várias audiências, para depois vir uma sentença, para essa sentença ser recorrida, para, no máximo, se o promotor foi diligente e colocou o 387 da reparação, pedido de reparação do dano da denúncia, o juiz vai condenar também, né, na questão da reparação, e você, quiçá, quando transitar em julgado, se você viva tiver, você receber o valor. Então assim, a celeridade na resposta à vítima, ela é fantástica. A diminuição do inchaço do Poder Judiciário, a economia de tempo e recursos. Minha gente, está diminuindo o número de processos judiciais de forma muito relevante. E deixa o MP e o Judiciário com mais tempo. Né? Eu acho que isso é realidade, talvez daqui a 1, 2 anos a gente tenha isso mais palpável, mas deixa o Judiciário e nós, a MP, na parte criminal, mais voltado para algo de maior gravidade, de algo mais importante, mais socialmente relevante. Então, isso é um ponto. E aplicações de outras sanções, que, como o João falou, é o pulo do gato. O MP ele ficou numa posição, e a gente consegue, nessas condições que o MP, como protagonista, pode ofertar, de que nenhuma condenação conseguiria. Não tinha a menor possibilidade. Levando em consideração que a gente não respeita no ANPP aquela regra do CNJ. Não sei se é a resolução 156, eu de número não sou muito boa, mas é uma resolução que diz para onde podem ser destinados as condenações, as penais de prestação pecuniária, enfim. A gente não.
Então, a gente pode indicar e vai indicar para isso ou para aquilo. Acabou. Né? A gente facilita também ao trabalho da polícia, porque a gente está destinando bens para o serviço da polícia. A gente consegue, na criatividade do promotor e na necessidade, o caso a caso, entender que a gente pode fazer muito mais do que justiça. Só que no conceito tradicional conseguiria chegar, alcançar. O ANPP como vítima, né, é um modelo de bem receber a vítima no âmbito do processo penal, em que ela é trazida para o ponto central, diminuindo a revitimização e inibindo a violência institucional. A vítima não está satisfeita somente com a reparação do dano, mas sim a partir do momento em que ela é ouvida no processo. Isso é muito interessante porque o colega, o meu amigo João e a doutora Silva bem falou. Né? Esse papel-chave da vítima que não era visto por nós. Tudo o que João falou aqui, eu fiz do mesmo jeito. Não adianta dizer que não era. Era uma realidade, a gente não foi trabalhada antes para agir diferente. Hoje o papel da vítima dentro da justiça penal é totalmente diferente. Completamente diferente. E isso é muito interessante. Pronto, aí eu estava falando daquela... E a dúvida? Quando você está com a dúvida se vai propor ou não a NPP, propunha, minha filha. Propunha, porque vai ser melhor. Porque se você tem certeza... Quando você lê um inquérito, uma investigação, você já sabe ali que não, isso aqui eu não proponho de jeito nenhum. Você já sabe, já está ali. Se você está em dúvida, vá propor. Em caso de dúvida... quando presente todos os requisitos, se deve escolher um emprego de meios alternativos para promover a tutela jurisdicional de uma forma consensual, por ser mais célere e eficiente do que as formas tradicionais de resolução de uma lide. Quando você lembrar-se naquela situação X, você pode propor uma NPP e resolver, ou tentar minimizar os danos à vítima naquela situação ali, você vai deixar para que isso ocorra 2, 3, 4 anos na frente. Por quê? Então, às vezes eu tento me botar no local da vítima, quando é crime que tem vítima, né? Tento me colocar no local da vítima. E é muito mais eficiente. Eu acho que a ideia é essa. O princípio da eficiência do ANPP no nosso ordenamento jurídico, ele é fantástico. O Instituto ANPP permite ao Judiciário, o MP, priorizar as atividades com foco na repressão de condutas criminosas mais complexas e graves, sem deixar de repreender e prevenir os delitos de pequena e média gravidade, inclusive com resposta mais célere. Né? A gente já falou sobre isso. Vamos aqui à cereja do bolo, como diz João, que foi o motivo pelo qual eu fui chamada a estar aqui numa sexta-feira, a essa hora, conversando com vocês. Bom, o tráfico privilegiado. O interessante é que, apesar de eu ser chamada porque eu tenho uma promotoria com essa atuação, eu só fiz 2. Né? Mas por quê? Porque não é o crime de tráfico por si só, ele tem uma dimensão social muito relevante. Se você pensa, a princípio, quando eu pego um processo de tráfico, por menor que seja aquela situação, a quantidade de droga encontrada, não se tem notícia de que ele faz parte de uma facção A, ou B, ou C, mas aquela situação por si só, você sabendo a danosidade social daquele ato, né, daquela conduta, ou seja, quem está consumindo aquela droga que ele está, porventura, vendendo, está acabando com si e com sua família. Então, os danos são muito altos. Né? Mas vamos estudar mais, vamos ver se existe uma praticidade, uma efetividade no trabalho ministerial, naqueles casos que você tem conhecimento de que vai ser verificada no judiciário, seja em primeira ou em segunda instância, o privilegiado. Se for verificado o privilegiado e você não fez o ANPP, você perdeu tempo. Você acabou perdendo tempo. O tráfico privilegiado, olha, se você pega uma situação necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, certo? No início, eu dizia, não, nunca é necessário e suficiente um ANPP que possa tirar a dimensão social daquela conduta, na minha cabeça. A primariedade do agente e a ausência de integração em facções criminosas. Vamos lá.
Doutor Rodrigo ontem fechou essa parte assim, bem interessante da jurisprudência, na parte quando vai existir uma condenação criminal. Com as fases da dosimetria da pena, o que é que se leva em consideração, o que não se leva. Se a gente for analisar, se a gente pega uma situação, exemplo, está uma polícia andando na rua e tem um rapaz com atitude suspeita, atitude suspeita, né? E a polícia vai lá e faz o famoso baculejo nessa pessoa e encontra umas pedras de maconha, umas trouxinhas de maconha, por exemplo, e uma quantia de 20, 30 reais em dinheiro, de notas pequenas. Você já sabe que aquilo ali ele estava vendendo. Não se há dúvida para uma pessoa de conhecimento médio, não há dúvida. Mas quando você vai olhar que ele foi encontrado numa situação simples, assim, ele passou, o policial passou, fez aquele baculejo e verificou a situação. Se você for, eu vou botar como tráfico. Bota no 33 no CAPT, né? Crime hediondo. Já começa daí. Vai crime hediondo, tal, NPP nem pensar. Quando o juiz for sentenciar, se não ficar verificado que ele faz parte de nenhuma facção, organização, que ele tem isso como uma conduta diária, habitual, se ele não tem antecedentes criminais de nada, nem notícia, se ele tem uma boa conduta social, eu achei interessante a sua explanação, doutor Rodrigo, a respeito da conduta, o que é que o judiciário hoje, os tribunais superiores, entende por conduta social, né? Que é totalmente diferente do que eu imaginava que poderia ser no meu conhecimento médio de ser humano, mas é a realidade, né? Se a gente pega, ele está com pequena quantidade de drogas, ele é uma quantidade pequena de dinheiro, não está com apetrechos utilizados para o tráfico, que você consegue verificar que aquilo ali é uma atividade realmente profissional daquele cidadão, né? O modus operandi, né, dele, ele estava na rua, certamente estava vindo de algum local, ou ia encontrar com alguém para vender aquela droga, né? Enfim, essa situação. Se você pega para fazer uma denúncia de tráfico, no final vai ter a condenação no tráfico do 33 capto? Ou o judiciário vai reconhecer a situação, o tráfico privilegiado previsto no parágrafo 4º do artigo 33? Isso vai ser privilegiado. Então, se vai ser privilegiado, aí a gente vem a expertise do MP. Se vai ser aplicado a ele o privilégio naquele crime, e qual é a pena? Vai ser, no máximo, vai ser substituída a restritiva de direito. Acabou-se. Morreu o assunto, não teve direito daqui, que fosse cumprido, que transitasse julgado, que fosse para execução penal, que ele fosse encontrado, que ele nem regra, nem, às vezes nem é. E morreu o assunto. Se você consegue fazer um NPP com esse cidadão, a priori, você tenta antecipar um pouco de uma suposta sanção que ele poderia ter. Não é sanção porque o ANPP não pode ser sancionador, né? Mas de uma resposta do Estado a respeito daquela atitude criminosa dele. E ele fica 5 anos também sem poder ser beneficiário novamente de um ANPP. Se ele é realmente um traficante, quanto mais, não dá uns meses, ele ser pego de novo, pronto, morreu o assunto, aí já comprova até o ANPP que ele fez, já comprova até que ele tem uma constância naquele tipo de cometimento criminoso. Então, entendo hoje, analisando a jurisprudência a respeito do entendimento do judiciário, somente nas instâncias superiores, como é que se aplica esse privilégio do tráfico, né, para o parágrafo 4º. Se a gente puder antever essa situação no inquérito policial, seria muito mais eficaz, nós, Ministério Público, Estado, né, a gente tentar aplicar àquele cidadão umas condições do que esperar que um dia, quiçá, saia uma condenação, que vai ser, inclusive, às vezes, menor do que o que você pode fazer dentro do ANPP. Olha, o ANPP eu posso botar a prestação pecuniária, com restritivo acumulado, com restritiva de direito. Eu posso colocar várias outras situações, dependendo de como é a pessoa, de onde vem, né, a quantia em que ele foi pego, enfim. Então, eu posso inventar várias outras situações que, numa possível, quiçá, condenação daqui a anos,
não chegaria nem a tanto. Ou seja, a viabilidade, né? Essa etapa preparatória do MP, foi o que eu falei. A gente vai, dentro de um inquérito, se há uma suficiência, né, para essa via negocial, para reprovar e prevenir. O cálculo negocial, se vai ser, o que é que você vai objetivar dentro desse acordo? Num caso de tráfico, eu vou objetivar que ele não trafique mais. Mas, se ele é um traficante, quanto mais, apesar de você não ter de forma documental ou comprovar, se você jamais você tem a expertise do dia a dia da gente, a gente já entende que é. Mas o que é o objetivo do acordo? Ele não traficar mais. Certo? Se o acordo é realmente necessário, qual é a margem mínima do acordo, ou seja, o que é que eu posso propor àquele cidadão, o que é que ele tem condições de também me dar, né, como resposta, e quanto ele tem em condições de aceitar. Bom, aí eu tinha falado, né, os motivos da aplicação, que é a celeridade, a comprovada aplicação, ela fica muito mais penosa até ao possível beneficiado do que uma suposta condenação venha a advir de anos depois de um processo, né? E você poder aliar condições de prestação pecuniária com prestação de serviço e outras condições que você possa criar ou verificar que é ser possível naquele caso. Então, ao entendimento hoje meu, é bem diferente. O que é que acontece? Mas por que você só fez 2 até então? Em partes, eu estou achando bem diferente de em outras comarcas. Em regra, até as testemunhas dos meus crimes são policiais civis. É o comum de vocês, porque não era meu. Em regra, era militar. Mas lá são civis. Por quê? Frutos de operações ou frutos de cumprimento de mandado de busca. Então, se a gente está numa situação dessa, você não pode verificar. Eu não tenho como nem justificar um privilegiado. Se já estava sendo investigado que naquela residência tem um comércio de drogas, você já tem aquela notícia. Então, eu vou ali naquele caso, eu vou tentar amarrar a denúncia de uma forma que eu consiga uma condenação no 33 caput. Mas, num caso de que os policiais militares são as testemunhas, dependendo da situação, aliada à qualidade e à quantidade da droga, às circunstâncias do caso, eu acho muito mais eficaz a propositura de um ANPP pelo Ministério Público do que deixarmos para o Judiciário assim fazê-lo mais na frente. Ponto relevante, aqui eu já até falei, que era o ponto relevante para o não oferecimento, né? Que será que a via é adequada, né, proporcional para o dano, né, que a sociedade sofre, né, pelo tráfico, né? Vamos lá. Outro ponto, embriaguez ao volante. Eu acho que é deve ter muito, né? Quem está fazendo a NPP pega muito a questão do embriaguez ao volante. Dentro das condições que eu estou colocando, tem a prestação pecuniária avaliada pelo local onde ocorreu, né, o fato, a maior probabilidade do sinistro, o horário da ocorrência. Se acontece, por exemplo, ele foi pego embriagado, saindo de uma festa à noite, em uma via movimentada, aquilo ali a gente vai puxar um pouquinho mais, dar mais severo. Se o carro que ele está conduzindo tem, por exemplo, é um caminhonete, é um caminhão, é um ônibus, tem que levar em consideração isso, porque a danosidade advindo, ou supostamente que poderia advir daquela conduta, ela é muito maior, né? De ocasionar um acidente com vítimas. A realização de um curso de reciclagem na direção, eles têm ódio, mas já é uma condição, já está lá. A perda em favor do Estado da fiança, quem está fazendo isso? A renúncia. Você bota como cláusula, se você foi pego embriagado no volante, quem já teve essa experiência, graças a Deus eu não tive ainda, nem vou ter, mas quem já teve, vai pagar pelo menos, se você for à delegacia, vai pagar a fiança. A fiança é R$1.000, lá no empate é R$1.600. E a gente bota já a renúncia. Você já renuncia. Acabou-se. E a suspensão da CNH, quando tem, que às vezes não tem, né? Mas quando tem, a suspensão pelo menos 6 meses. Então,
esse ANPP para o Estado, resposta do Estado à sociedade, ele é muito mais eficaz do que esperar uma condenação, quiçá, quando vier. Então, o ANPP, esse instituto, ele é realmente fantástico. E homicídio culposo em veículo automotor. Esse, para mim, diferente do tráfico, ele me causa mais preocupação na hora de fazê-lo. Porque houve vítima, uma vítima direta, que eu não vou poder mais escutar, nem ouvir. E, além disso, tem as vítimas indiretas, que vão sofrer aquele dano por resto das vidas delas. São danos que não é um dano que dinheiro nenhum vai sanar, neutralizar ou minimizar aquele dano. A verdade é essa. Né? Mas vamos lá. Nós estamos numa justiça consensual, a gente quer resultado, a gente quer efetividade. Como é que a gente vai fazer? A possibilidade da aplicação. Vamos enfocar, então, a vítima. Claro que a vítima aqui é indireta, né? Porque se houve homicídio no trânsito, não é a direta. A reparação dos danos a esses herdeiros. Eu não sei como é que vocês estão passando por isso. Mas os inquéritos policiais que vêm na minha mão, eles não vêm com a indicação dos herdeiros. Eu não sei se isso é uma realidade de vocês. Certo? Não vem herdeiros. Assim, a vítima morreu. Está lá o laudo, o exame, está tudo, mas deixou herdeiro? Quem são? Foi ouvindo? Se deixou, foi um homem, deixou mulher, se deixou um marido, se deixou filho, se deixou um pai, uma mãe. Tem alguém para a gente ouvir? Como é que eu estou encontrando? No Pandora. Isso é absurdo. Eu vou no Pandora para ver se tem gente, se tem alguém, parente, próximo, que eu possa encontrar e chamar. Então, isso é um tremendo absurdo. Isso tem que ser visto. A gente estudar como é que a gente vai fazer junto com a delegacia, as nossas delegacias de polícia, para a gente sanar essa falha. O parâmetro do valor, né? E aí eu conversei com o doutor Ricardo, Alex, e a gente fez, né? E ele já, inclusive, já replicou pelo NAVIC essa semana, que é o termo de declaração, a gente pegou até de Minas, né, Ricardo? É um termo de declaração que vai ficar já nos delegados das delegacias para as supostas vítimas, não de homicídio, né? Que aí não vai, mas as outras vítimas de outros crimes, elas responderem para saber qual foi o dano, a dimensão do dano direto e os lucros cessantes que teve em razão daquele crime. Então, é um formuláriozinho, vai ficar, já tinha falado desde a semana passada com o meu seccional. A gente já está agora utilizando em Patos. Para a gente saber, até para a gente fazer um ANPP, qual foi o dano? O dano real, o patrimonial, primeiramente, e o moral. O social, né? E, sim, um patamar. Não pode ser inferior ao valor máximo pago a título de PVAT. Isso eu peguei na jurisprudência de outros estados, ANPPs realizados em outros estados. O de Minas Gerais, que eu acho o mais vanguardista do Brasil, eu acho que é o MP de Minas Gerais, e eu achei interessante a logística dele. Agora, a gente tem que aplicar sempre ele? Não, porque o caso a caso, né, que a gente vai saber a possibilidade ou não da gente conseguir aplicar. Né? Bom, casos que eu acho impossível oferecimento. Me chegou um inquérito policial, só as 2, 3 semanas. Um senhor que estava dirigindo, não estava bêbado nem nada, mas estava dirigindo um caminhão a trabalho e na BR-230, ali próximo a Samamed, numa reta, que eu sei demais qual é essa reta, tinha 2 carretas. Ele foi, acho que agoniado, que devia estar andando muito devagar, né? Quis ultrapassar. Quando foi ultrapassar, veio outro carro do outro lado. E ele tentou colocar o carro novamente, o caminhão, na sua mão de direção. Já não mais conseguiu. Aí jogou o veículo, o caminhão, para a via contrária. O carro que estava vindo que o caminhão estava querendo ultrapassar as carretas, jogou o carro para o acostamento. O que é que aconteceu? Uma colisão frontal. Dentro desse veículo tinham 4 pessoas. 4 homens que estavam indo a trabalho também. Tinham saído de Santa Luzia e estavam indo a uma cidade, eu acho que era Malta, um pouco depois de Patos. E nesse trajeto morreram na hora os 4. Uma situação dessa, eu vou aplicar o ANPP? Vou não.
Vou não, vou não, vou não. Eu não tenho a cara de olhar nas vítimas, nem para conversar, para dizer qual é. Não tem a menor possibilidade. A dimensão social, ela foi tamanha. Foi uma imprudência desse condutor tamanha. Ele estava dirigindo um caminhão. Ele não estava na motoquinha. Ele estava num caminhão. Ele não sofreu nada. Ele não sofreu nada, nem arranhão. Mas ele matou 4 pessoas. Então, há uma reprovabilidade da conduta dele tamanha. Então, não acho que o ANPP seja viável numa situação dessa. Denunciei. Tá? Mas isso são todos os casos? Não. Existe cada caso. Né? Então, se o modus operandi do agente, a sua conduta, a velocidade empreendida e as repercussões sociais daquele crime, para mim, são condicionantes para não oferecimento de ANPP naqueles casos. Abandono material. Por rodar tanto, é bom porque a gente pega a experiência. Em Sousa, eu peguei a experiência que eu não tinha visto em outras comarcas. O juiz da família do Bernardo, doutor Bernardo Antônio, ele, em qualquer caso que tinha de não pagamento de pensão reiterada, mandava requisitar a instauração de inquérito policial por abandono material. Mas em Sousa era demais. Se quando vinham para mim 20 inquéritos, 14, 13, pelo menos era de abandono material. Então, a NPP. Mas qual era as condições que eu botava? Não, primeiro, a quitação da dívida, né? Lógico. Mas a quitação da dívida por si só era pouco. Eu sempre botava um acréscimo de 20% a 40%, dependendo da situação do caso, né? E para fazer o ANPP. E explicava que durante 5 anos ele não podia mais atrasar. Cara, você não vai poder mais atrasar durante 5 anos, senão você vai para uma ação penal. Então, efetivamente, para a vítima, aquela família que estava precisando daquele dinheiro, foi perfeito, porque recebeu. Era mais rápido fazer o ANPP e receber esse dinheiro do que ir para a execução dos alimentos, na ação da execução. Então, foi efetivamente, ou seja, socialmente falando, é muito mais interessante aplicar o ANPP ou não? Não discute, né? O ANPP versus colaboração premiada, isso aqui é em casos mais complexos, que a gente no dia a dia não pega. A verdade é essa. Mas, CRIMP, ou uma situação peculiar ou outra, se ficar, né, em dúvida entre um dos 2 institutos que podem ser aplicados, vá para a colaboração premiada, porque aquela confissão você vai usar como prova. E o ANPP não necessariamente. Porque tem casos que você pode, tem casos que não pode. Bom, o ANPP em ações privadas. O que é que vocês acham? Vai aí, Rodrigo, tu que é estudioso, diga aí. E aí, doutor João? Eu acho que atualmente não deveria caber, mas eu acho que a jurisprudência, mais adiante, ela vai evoluir de maneira assente, como já evoluiu com relação à transação penal e à suspensão condicional do processo, para admitir. Até porque a literalidade é clara. O ANPP é celebrado entre o Ministério Público e investigado. Isso. O que é que a gente estudou, Eucleo? Eu achei interessante muito, porque a lei e a resolução ela é muito clara. O ANPP é um ato privativo do MP. Se é um ato privativo, como é que o querelante vai fazer? Então, outros ministérios públicos, que eu achei interessante, como Minas Gerais. Olha, você quer estar em dúvida em alguma coisa, procura o Ministério Público de Minas Gerais. Se ele não estiver lá, porque não existe ainda, não foi estudado. Eles são muito vanguardistas, né, no direito. Bom, o que é que diz assim Minas Gerais? Aí o Acre também já está, Rio Grande do Sul, Paraná. Diz, olha, não há vedação legal. Realmente não há. Né? Não há vedação legal. A utilização por analogia de possibilidade por conta do subsídio da transação nos crimes de ação penal privada. A gente já sabe também disso. Mas quando é que, se porventura for aplicar o ANPP em ação privada, quando é que pode ser feito? Antes do recebimento da queixa. Né? Antes do recebimento da queixa. Oferecimento por parte do MP. A adoção da interpretação extensiva em bona parte, ou seja,
em bona parte, essa adoção dessa interpretação extensiva em relação ao suicídio e à transação, que começou a ser aplicada, né, para a ação penal privada. Então, a NPP, segundo eles, também seria o caso. Pois não. É só pontuar que nós temos 10 casos de ação penal privada no Código Penal. E só acho que são 2 tipos penais que, a depender da capitulação, é que caberia acordo das penas. Então, assim, é muito diferente, né? Eu só pontuar que dificilmente alguém aqui já se deparou com ação penal privada em que a pena mínima, a pena máxima ela seja superior a 2 anos. Porque dificilmente, porque é um critério negativo, né, para oferta de ANPP, não ser cabível transação penal. Então, acho que eu estava dando uma olhada nisso, apenas só 2 crimes, e um deles, em concurso com outro crime, é que, na verdade, uma qualificadora é que admitiria o acordo de não persecução penal, porque a pena máxima superaria os 2 anos e, portanto, sairia da atribuição do juizado especial e, portanto, não seria cabível transação penal. Eu não sei se você falou sobre essa questão. De que? Desculpa, eu estava vendo aqui com ele outra coisa. Não, de que poucos crimes caberiam a NPP, que seria de ação penal privada. Sim, muito pouco. Como você falou, só são 2. Agora eu fiz uma pergunta aqui, porque eu também não sei a resposta. Tá? Então, eu botei aqui a indagação para a gente pensar, porque são casos, uma situação bem peculiar. Imaginemos agora que o querelante se manifesta expressamente por não ofertar de forma expressa. O querelante diz, eu não quero fazer o NPP. E o MP, ou seja, como é que faz? Tem a queixa, antes de receber, o juiz manda para o MP para ele se manifestar. Ele pode aditar a queixa, né? Ou agora pode oferecer o NPP. Pensando que, no caso de oferecimento, né? Aí o MP entende que é o caso de também não concordo com você, querelante, não é o caso de ofertar o ANPP, não. A vítima, nesse caso, o querelado, ele pode ingressar o recurso, né, para o órgão superior do MP mandar aquela investigação por 28? E aí? O Acre diz uma coisa, o Rio Grande do Sul diz outra, o que foi que eu encontrei alguma coisa. E Minas Gerais não disse nada. Não encontrei nada a respeito. E eu fiquei realmente na dúvida se seria o caso de aplicar o 28, o 14, parágrafo 14, né, do 28A do Código de Processo Penal, para a instância nossa revisora ou não. Se seria o caso. Já que nós estamos tratando de uma ação penal privada. Não sei, então a gente vai estudar a respeito desse tema. Cada um que diga uma situação. Importunação sexual, gente. Olha só. A nossa resolução do CNMP que eu falo, né? A 181, como a legislação, ela é muito clara em dizer que não cabe a NPP em crimes de violência doméstica e familiar, nem nada envolvendo crimes contra o gênero, né, mulher, na questão feminina. No parágrafo 2º, né, que diz que não se admite a proposta em acordos praticados, crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar ou praticados contra mulher, por razão dessa sua condição do sexo, em favor do agressor. Ou seja, tratando-se de crime praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar, pouco importando o sexo da vítima, não deve oferecer o NPP. Crime contra a mulher por razão da condição do sexo feminino, ainda que cometido fora do ambiente doméstico e familiar, também não caberia. O enunciado 14 do MP do Paraná diz que o acordo de não persecução penal não é cabível nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar. Vedação igualmente alcança os delitos praticados contra a mulher, em relação à sua condição do sexo, com todos os crimes, incluindo dentro do título Dignidade e Liberdade Sexual. Quem aqui já fez a NPP num crime de importunação sexual? Eu também. Eu peguei, afilei o teu, que eu tive um lá, e um mês depois, que eu tinha tomado conhecimento do seu, eu achei interessante, fiz. E depois fui indagada, tu também já fez? Aí eu fui indagada, conversando com algum outro colega, eu não lembro quem, eu falei, mas não pode. Se tiver dentro do título do crime, né, dignidade sexual, não pode. E eu fui estudar, e realmente não pode.
Não só eu que não sei, não, gente, porque a juíza homologou, tá? Então, ela também não sabia. Ela não considerou ilegal, né? Então, na verdade, não. Então, não foi só eu, né? A ignorância é minha. E foi homologado, foi homologado. E depois que eu estudei e descobri, né? Eu conversei com ela, eu fiz, olha, se o eu ou outro colega desavisado interpuser, não homologa, não pode, né? É caso de recusa. Ilegalidade, né? Sim, isso aqui é para você, Ricardo. O artigo 18 J da Resolução 81, com a nova alteração, diz o seguinte: os órgãos de coordenação e revisão do MP, coordenação CAOP, criminal, essas coisas, deditarão diretrizes, orientações, enunciados, súmulas e recomendações indicativas para a dosimetria das medidas que serão fixadas na celebração do acordo, bem como casos para os quais o acordo não se revele uma medida suficiente e necessária para a reprovação ou prevenção do crime. Às vezes a gente perde a medida. Como é que a gente vai fazer essa dosagem de quanto vai ser da prestação pecuniária dentro daquele limite legal, quanto da prestação de serviço dentro do limite legal. Do artigo 45 também, a questão pecuniária de 1 a 360 salários mínimos. Essa dosimetria, ela podia ser um pouco mais objetiva, né? E aí o CNMP solicita das coordenações que nos tragam esses critérios mais objetivos para que o promotor, quando se for deparar com o caso da NPP e for ofertá-lo, tenha uma base para não ficar muito díspare. Por exemplo, o que eu faço em Patos, o que o colega faz em Santa Luzia, o que o outro vai fazer numa comarca próxima, enfim. Quanto mais uniforme for o nosso trabalho, mais ele é efetivo e ele é acreditado. Então, tudo que a gente puder fazer de forma mais uniforme, ele é super bem recebido socialmente. E acabou. Minha gente, eu agradeço a participação de vocês, a paciência, né? E desculpem, eu não tenho muito dicção e oratória para conversar. Com a palavra, doutor Ricardo. Que agradeço, Carmen, o brilhantismo das suas palavras, de João. Passa a palavra, apesar do adiantar da hora, se Vanessa ou Doris tiver alguma pergunta, acho que a gente ainda aguarda um pouco. Primeiramente, eu queria parabenizar a Carmen e João, foram maravilhosos, bastante esclarecedora a palestra. E segundo, uma pergunta, não é nem uma pergunta, é só assim, contextualizando, porque eu estou na promotoria de entorpecente daqui, estou, né, porque não sou, eu só estou, eu fico passeando assim, feito Carmen, passeava muito. Então, é a seguinte, lá não foi comigo, foi um colega, ele propôs o ANPP no valor de 3 salários mínimos. A parte do investigado, acompanhado da defensoria, tudo, aceitou o acordo e, posteriormente, em juízo, na audiência de homologação, ele requereu junto à defensoria que baixasse esse valor. Na audiência, a juíza baixou de 3 salários mínimos para 1 salário mínimo e homologou de imediato. Correção parcial não pode. O juiz não tem poder de alterar a cláusula do NPP. Exatamente. Mas aí a quantidade de droga pequena tal, e a gente ficou pensando, eu em conversa, vou até dizer o nome, com o Romualdo, né, a gente ficou pensando até onde valeria a pena entrar com recurso para isso, que seria um prolongamento indefinido, como a gente sabe que as coisas acontecem, né? Era só isso, o questionamento. Carminha, tu quer dar, então responde. Só rapidinho, vamos lá. O fato da juíza ter alterado um acordo é completamente ilegal, irregular. O caso é de correção parcial, isso é inquestionável. A possibilidade de, vamos supor, o que é que aconteceu já em Patos? Eu fiz um acordo X. Foi na hora da homologação, o acusado, o acordante, pediu para que fosse alterada alguma das cláusulas. E a juíza remeteu novamente o acordo para mim, para eu reanalisar.
E eu fiz uma novação desse acordo. É possível ser feita uma novação desse acordo. Tá? E aí depois volta para o judiciário para a devida homologação. O que não pode é a juíza alterar. O que está acontecendo em Patos? Que eu não entendi que tenha sido alteração do acordo, por isso que eu entrei em correção parcial. Eu faço um acordo, por exemplo, em 3 salários mínimos, como eu fiz, pouco tempo atrás. Acidente de trânsito. Sinistro sem vítimas. Foram 3 salários. E a juíza, eu não boto parcelado, porque eu digo que o parcelamento para mim é implícito. Porque do dia que a gente faz, ele não paga no dia do acordo, não é isso? Vai para homologar, depois vai para a execução penal, na execução penal ele vai ser intimado para o cumprimento do acordo. Então, o parcelamento ele é implícito. 1, 2, 3 meses, né? Pelo menos. Então, no NPP eu não digo que não é parcelado, que é direto, eu apenas boto o valor. Concorda? Pronto. Quando a juíza foi homologar, ela parcelou. É uma alteração, assim, eu entendo que seja uma alteração, mas não é uma alteração material. Porque o valor continuou. Ele vai pagar, foram 3 de 1.000. Ele vai pagar os 3.000. Só que de forma parcelada. E no meu acordo, eu não coloquei que era direto. Eu apenas omiti realmente. Que vai ser um valor de X, tal, vai ser pago. Aí eu já coloquei a instituição, que eu sempre boto para o Laureano, que ele tem uma abrangência estadual. Enfim. Veio para mim para ser intimada da decisão, da homologação do acordo e entrar e colocar no seu, né? Eu decidi não entrar com correção, porque o objetivo da cláusula, o fundamento da cláusula, a finalidade da cláusula foi mantida. Esse parcelamento não alteraria o caráter, né, e o objetivo da cláusula. Então, eu ainda não me deparei com esse tipo de situação, mas penso que a gente tem que ser um pouco rigoroso com isso, porque, como eu disse, o acordo de não persecução penal, nós somos os protagonistas. Somos nós que celebramos as cláusulas. Se o juiz ou a juíza ele considera insuficiente, inadequado, ele devolva ao Ministério Público para que nós, em última análise, decidamos se realmente é inadequada ou não. E aí, se o juiz mantiver o entendimento, ele recuse. Porque isso, Doris, é uma posição pessoal minha, porque ainda bem eu não me deparei com essa situação. Nem de modificação de cláusula, nem de modificação de parcelamento de prestação pecuniária. Mas acho que isso a gente marca posição como promotor de justiça e como protagonista nesse instrumento negocial, né, nessa ferramenta autocompositiva que cabe a nós. Né? Inclusive, como eu disse, há um fomento agora da resolução que nós indiquemos a instituição a ser beneficiada com a prestação pecuniária. Inclusive dizendo lá que ela é adequada, né, por sua finalidade, a ser beneficiária daquele valor que será destinado. Então, se a gente começa a abrir, Doris, penso eu, essas possibilidades de o juiz está alterando, porque o investigado chegou na audiência, até porque eu tenho entendimento de que se ele quis mudar, ele está se retratando. E se ele está se retratando, volta para a gente é para denunciar. Então, assim, é complicado. Então, penso que a gente tem que também avaliar sobre essa ótica do nosso papel, de marcar posições. Porque se a gente começa a abrir, aí todo juiz agora vai chegar lá o investigado chorando, doutor, porque inclusive tem um entendimento. Se o investigado ele chega no ANPP, lá na audiência de homologação, e diz, mas doutor, eu só celebrei o NPP porque eu queria me livrar do processo. Isso é causa de revogação, senhores. Tem que recusar. Porque ele se retratou. Não pode, tem que denunciar. Se o réu se o investigado chega lá em juiz e diz, doutor, eu só assinei porque eu queria realmente me livrar do processo, mas eu não reconheço a prática do fato, não. Então, recusa, manda para o promotor tem que denunciar. Então, penso que é importante que nós fixemos nossa posição como protagonistas desse procedimento, como protagonistas dessa ferramenta autocompositiva nesse processo de justiça penal negociada. Então, se eu me deparar com uma situação dessa, Doris, obviamente eu tenho uma boa relação com o juiz, iria conversar, doutor, olha, acho que tudo é contato, acho que a gente tem que acabar com essa frieza. Quando às vezes eu vou recorrer, eu converso, doutora, eu não concordo com essa posição, espero que a senhora entenda, mas o Ministério Público vai oferecer recurso aqui, então tudo é a forma de se abordar. Então, se isso acontecer, doutora, eu não concordo, eu vou entrar com a correção parcial contra a senhora. Sobre esse caso, Doris,
Só uma parte aqui. Por mais que não pareça que vale a pena o recurso, eu acho que vale como um toque, um aprendizado para a juíza, porque se não faz nada, ela vai fazer de novo. Vai piorar, né? E aí, então, serve como, olha, isso a gente não aceita, não pode, por mais que não vale a pena. Mas eu não tenho dúvidas, eu quero só dar os parabéns a João e a Carmen pela exposição muito esclarecedora. Carmen disse que não tem oratória, não tem experiência, mas parece uma verdadeira professora aqui. João nem se diga, desde o curso de formação a gente já conhece o seu talento na oratória. E foi muito bacana, os slides ficaram muito bons também. E bastante engrandecedor aqui as palestras de vocês. Parabéns. Muito obrigada. Então, agradeço a todos. Informo que na próxima semana o CEAF vai disponibilizar os links de gravação para quem perdeu alguma parte ou quiser revisar. E os materiais apresentados, também os colegas que apresentaram, estão disponibilizando e a gente encaminhará juntamente com os links. Boa tarde a todos, bom fim de semana.